Boa noite a todos, tudo tranquilo? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o uso clínico da lindronato, ou o Fosamax. É um trabalho do grupo coordenado pelo professor David Shadley, ou John Taylor, presente no Comprehensive Medicinal Chemistry. A osteoporose é uma redução da massa óssea e da microarquitetura óssea, levando ao aumento da fragilidade óssea e a fratura de risco. Samuel, eu acho que eu estou... que as solicitações estão vindo para mim. Eu acho que eu estou como coordenador da reunião. Enfim. A causa mais comum da osteoporose é o aumento da renovação óssea, ou seja, é a reabsorção óssea excessiva de destruição. É a reabsorção óssea excessiva, que é a destruição que excede sobre a formação óssea. Ou seja, esse aumento da renovação faz com que essas células não consigam... eu preciso de células mortas, calcificadas, para o osso ter espessura, ele consiga formar camadas de célula morta e enrijecer aquela região, certo? Então, entre mulheres, isso é geralmente causado pela deficiência de estrogênio após a menopausa, já que o estrógeno ele vem oriundo da liberação dos folículos ovarianos. A segunda grande e dependente contribuinte é o glicocorticoide. Os corticoides, ele tem uma vida mais tarde, a combinação de insuficiência. Os corticoides influenciam muito na formação de gordura, a gente vai estudar um pouco mais na frente, e mais tarde a minha vida, que é a combinação de vitamina D, a insuficiência da vitamina D, desculpa aqui, a redução do pH, no caso da vitamina D, e a nutrição inadequada de cálcio contribui para a perda óssea em homens e mulheres. Então, o uso de corticoide, vitamina D e a nutrição com baixa quantidade de cálcio também é um fator que agrava a formação de osteoporose. Tanto a menopausa quanto o uso de corticoide, já falei um pouco sobre isso. O alendronato teve um uso clínico mais extensivo, mais extenso até o momento, em termos de número de pacientes, ou seja, tem mais de 4 milhões de pacientes sendo estudados. E a duração do tratamento é monitorada há mais de 10 anos, certo? A sua capacidade de reduzir o quadril, e outras fraturas, a sua capacidade de reduzir a fratura de quadril é documentada em grandes ensaios clínicos randomizados, controlados por placebo e acompanhamento de 10 anos, disponível a partir da extensão de estudo de fase 4, no caso, né, ensaios clínicos. O alendronato de sódio é utilizado no tratamento de prevenção de osteoporose em mulheres pós-menopausáticas e pacientes tratados com glicocorticoide durante muito tempo, de ambos os sexos. Também tem mostrado eficaz na redução significativa na incidência de fraturas nas vértebras e não vertebrais, incluindo no quadril. O risco reduzido de fratura também é associado a uma menor perda de altura, já que quando a gente envelhece, a gente diminui por conta do enrijecimento e dessa calcificação óssea, no caso. O alendronato atua por uma via não hormonal, ele também tem sido usado com eficácia para aumentar a massa associada a uma série de doenças diferentes, incluindo doença óssea de Piaget e perda óssea associada a hipertireoidismo, infecção por imunodeficiência humana, HIV, associada ao tratamento, e a fibrose cística. Em dose eficaz, o tratamento de alendronato associado com aumentos de densidade mineral óssea e o conteúdo ósseo e o conteúdo mineral ósseo, que ocorre rapidamente durante os 6 primeiros meses do ano, certo? A composição, e aí que vem a história, esse medicamento, primeiro foi
é, é, foi identificado a atividade dele, depois foi classificado o mecanismo de ação, certo? Então, nós sabemos que os fósforos piruvatos, no caso, eles são substituídos, a formação dos fosforilados é a substituição entre esse oxigênio e a colocação do carbono no fósforo piruvato, certo? Então, os biofosfatos são fósforos piruvatos com a substituição do carbono da sua composição. No caso do alendronato, ele é um N-fosfopiruvato. O que é isso? Porque ele tem esse grupamento amina aqui, e esse grupamento amina faz com que ele tenha uma menor absorção de algumas células, e aí a gente vai ver na cinética daqui a pouco, e faz com que ele também torna esse composto com maior seletividade. Por exemplo, ele vai ter mais predisposição para ser encontrado, na verdade, na medula, certo? Então, nenhuma enzima conhecida é capaz de clivar esse esqueleto, né, fosfato ou C-fosfato, e minimiza a possibilidade de metabolismo. E nenhum mecanismo foi detectado para o estudo farmacocinético que metabolize, no caso, esse esqueleto, essa estrutura. Uma característica principal do esqueleto é que é aderido ao componente hidroxapatita, ou seja, ele forma um composto no tecido que é essencial para a prisão, ou para, no caso, porque a hidroxapatita é um aglomerado de células de composto, é como se fosse um cristal. Isso é um cristal, e esse cristal ele fortalece, no caso, o osso, certo? Substituindo-se do carbono terminal, ou germinal, desculpa, do biofosfato, demonstrou aumentar a afinidade pelo osso, que é isso que a gente está discutindo aqui agora. Uma substituição desse grupamento C-terminal, ou seja, ele tem um radical aqui, esse radical, e colocar um composto nitrogenado, ele favorece que esse composto tenha uma predisposição, uma afinidade pela região óssea, certo? Em particular, a presença da hidroxila pode aumentar também, essa hidroxila aqui, pode aumentar a afinidade pelo grupamento osso, assim como a presença desse grupamento nitrogênio, certo? Desse carbono, no carbono do esqueleto de carbono. Então, essa característica desse grupamento do triol, na verdade, triol não, mas essas três hidroxilas e essa substituição da oxigênio, do radical pelo hidroxila e uma formação de uma cadeia lateral de amina, ela faz com que tenha uma predisposição, uma vantagem frente, uma predisposição para as células ósseas, certo? O componente nitrogênio, seu posicionamento reativo dentro da molécula, do seu posicionamento relativo dentro da molécula não altera de forma significativa a afinidade desse composto para a liberação no osso humano, embora alterasse a afinidade pela inibição do alvo intracelular-chave, ou seja, essa afinidade daqui, esse composto nitrogenado, a afinidade em si foi provada pelo grupamento hidroxila e pela substituição. Esse grupamento amina aqui, apesar dele estar presente aqui e ele não foi dirigido, não é comprovado até então que ele gera afinidade, mas ele tem uma ação direta para a inibição do alvo, que a gente vai discutir um pouco na frente. Devido à natureza crítica do átomo de nitrogênio, pode ser dividido em dois grupos. Então, existem os grupos de biofosfatos N-fosfato e não N-fosfato, certo? E o alendronato é um N-fosfato. Então, farmacocinética, então esse esqueleto confere a ele
em toda a classe com várias propriedades comuns. Ou seja, a porção fosfato altamente carregada do alendronato limita a absorção do intestino, ou seja, a maior parte é absorvida pelo intestino quando administrado em jejum e formulado como sal monossódico triidratado, que é o ácido alendrônico, certo? Ela entra pela corrente sanguínea pelo transporte celular, ou seja, ele precisa de transporte celular ativo. Em geral, a excreção renal é a única via de eliminação por parte da filtração glomerular e por um processo de retor que ainda precisa ser elucidado, certo? A absorção do fosfato hidrofílico limita a penetração das moléculas de biofosfato através da membrana bicamada lipídica celular em níveis indetectáveis, de modo que a distribuição é limitada a um componente extracelular. Ou seja, essa formação, as moléculas o caráter hidrofóbico das moléculas biofosfatos faz com que ela não tenha uma penetração celular. Então, ela é mais absorvida, ela é mais encontrada no ambiente extracelular ou pericelular, ao redor das células, certo? O alendronato é biodisponível, rapidamente eliminado na circulação, e o resultado final de 100% da ligação são encontrados no mineral ósseo, na forma de hidroxapatita, como eu falei, e o restante sendo excretado pela urina. A meia-vida dele é de mais ou menos 1 a 2 horas. Tem alguns, em humanos, o alendronato não retido é excretado diretamente 24 horas, mas ele tem várias outras fases, já que ele é retido dentro das células ósseas, algumas células ósseas, então essa excreção ela pode ser dividida em 2 fases. A primeira fase no início de 24 horas, a segunda fase intermediária durante 10 dias e a fase final pode ser até cerca de 10 anos. Por isso que também existe esse estudo até então do alendronato de sódio. No osso, o alendronato liga a superfície do osteoblasto, que são células de osteoprogenitoras, certo? E células de revestimento locais de reabsorção óssea, por meio de transcriptose, ou seja, ele associa as proteínas da membrana no osso, né, do osteoblasto, e ele faz com que ele se associe a essas células. Essas células, lembrando, elas precisam ser mortas. Por quê? Para poder quando ter acúmulo dessas células e então os ossos começarem já que ele está com a densidade, ou seja, a espessura dele está menor por conta da osteopenia, perda uma desmineralização desse osso, então ele precisa existir essa condensação dessas células mortas e desse tecido, no caso, a hidroxapatita, para poder ter esse espaçamento no caso do tecido ósseo. Aumenta a meia-vida da superfície, tá? Então, essa que aumenta o tempo de meia-vida, ou seja, essa ligação faz com que o alendronato fique mais tempo do osso e ainda tem a função de inibição do osteoclasto, que são células vaporizadas que favorecem a desmineralização. Se eu tiver osteoclastos, na região óssea, há uma predisposição de desmineralização. Se eu tiver osteoblasto, que já é células progenitoras formadoras de ossos, no caso, e que eu, nesse momento, eu consiga favorecer com que elas morram também, eu faço, a gente vai entender mais na frente o mecanismo, eu faço com que esse medicamento faça com que essa desmineralização não ocorra. Então, como é o mecanismo? Existe um mecanismo que a gente chama um mecanismo de síntese do ácido mervalônico, ou mervalonato. Então, existe o hidroximetilglutamil com a enzima A, que é o precursor do ácido mervalônico, e essa estrutura, a liberação da enzima CoA, no caso, ela faz, deixa para a gente, ela forma o ácido mervalônico. Esse ácido mervalonárico, ele tem
uma adição do grupo fosfato aqui, então a melavonato 3 quinase faz a fosforilização, a melanosidase 3-fosfo 5 quinase há uma bifosforilação, e aí essa estrutura, esse composto é formado do isopentanil fosfato, que é o IPP. Esse isopentanil fosfato vai entrar em outras vias que a gente vai ver um pouco mais na frente. Eu quero só ilustrar aqui, não trouxe, mas que existe também a outra via para a mesma formação do isopentanil fosfato, certo? Então, o que acontece? Esse isopentanil fosfato, dois isopentanil fosfato e um de fosfato, ficou em cima, de fosfato, de etilfosfato, eles são associados e vão formar o fosfenil de fosfato. Esse fosfenil de fosfato, ele vai entrar numa outra via para a formação de colesterol e vai entrar numa outra via para a isoprenidação, que isso aqui, essas duas vias, impede com que, ou promova com que ele faça também a revitalização do osteoclássico e a indução de algumas enzimas ATPases de osteoclássico também, certo? Então, com a isoprenidação, o que é isso? É quando o IPP, né, o isofenilfosfato, ele entra no grupamento da cisteína, que eu tenho uma cisteína, que aqui tem um exemplo que é o CAX-box, que aí aqui eu tenho uma cisteína. Então, esse grupamento amina aqui, esse a cisteína, ele tem um radical, um grupamento tiol, um tiol aqui. E esse tiol, ele é substituído pelo e o IPP, e esse IPP favorece com que ela tenha ela possa clivar a enzima e ter uma formação de formação do ácido voltar para a base. E aí eu posso ter uma fenilesterização da proteína, ou seja, essa proteína vai ter uma conformação uma conformação diferente daquela inicial. Então, esse mecanismo, o alendronato, ele impede com que isso ocorra. Ocorra o quê? Como ele vai formar um grupamento carboxílico aqui, e um composto nitrogenado e uma hidroxila aqui, essa formação, essa mudança desse radical nessa estrutura aqui, favorece com que haja um acúmulo do FPP, certo? Do fosfenilpiruvato. E esse acúmulo, por conta dessa substituição, eu fiz aqui maior, mas no caso é o fosfenilpiruvato aqui. E essa substituição faz com que essa enzima, a fasenil de fosfato sintetase, tenha um acúmulo de isofenil de fosfato. Esse acúmulo de isofenil de fosfato faz com que essas células gerem a apoptose dessas células, que é a intenção, e esse acúmulo de alendronato nesse substrate, e esse acúmulo de alendronato favorece, então, a formação desse precipitado que é interessante para enrijecimento ou aumento dos ossos, certo? Então, o estudo de regulação de feedback de expressão do HMG-CoA redutase pelo colesterol biosintético intermediário foi comprovado in vitro, ou seja, só que aqueles compostos suprimiram a ação de CoA redutase em osteoclasto da tíbia proximal. Então, o estudo com alendronato apresentou que houve a diminuição dos osteoclastos na tíbia. Então, a comprovação, a ideia da comprovação do mecanismo foi testado em vivo.
E também induziu a mudanças da expressão de osteoclastos, e nenhuma alteração foi observada em outras células, ou seja, a não ser associada ao osso e da medula, ou seja, somente essas duas células, o que é consistente com o direcionamento observado da função do alendronato no osteoclástico, pelo acúmulo do metabólito de FFP, sintetase. Então, se eu tenho muito fosfolina sintetase, ele faz com que essas células morram e haja esse acúmulo intracelular e a morte a redução desse osso, dessa célula, no caso, né? A perda de HCA com a expressão da redutase junto com a inibição da sintetase, da FPP sintetase no osteoclástico, pode ter efeitos aditivos sobre a via biosintética do mevalonato colesterol. Também pode prevenir o acúmulo de muitos metabólicos a um montante que, dessa forma, poderia competir com a ligação do alendronato sintetase ao FFP. Então, a administração via subcutânea, ele tem um efeito colateral, uma toxicidade local e inflamação. Então, isso faz com que o alendronato tenha uma irritação gastrointestinal superior observada, até porque ele forma um acúmulo de gases e de ácido, desculpa, e pode reter o comprimido, pode ser retido no esôfago e pode ter acúmulo estomacal do ácido em pacientes com doença de refluxo gastroesofágico. Isso é muito comum, na prática clínica é muito comum, os pacientes que usam alendronato de sódio são até orientados a tomar em jejum e ficar mais de meia hora em pé, para que não ocorra essa reação. É muito comum mesmo em pacientes. Além disso, todos os produtos do biofosfatos orais são solúveis em vez de em ácidos líquidos menos solúveis. Para eliminar o mecanismo, esse aqui eu já falei um pouco. Então, os dados recentes identificaram que a enzima FFP2 sintetase da via do melanonato como o principal alvo do alendronato, coisa que até então não sabia. A inibição da enzima reduz a isoprenilização, ou seja, a formação de alguns compostos de proteínas associado ao grupamento de cisteína, reguladora dos osteoclastos, reduzindo assim a sua reabsorção óssea, a perda específica de generalização de proteínas e não a fernesilação é responsável pela inativação de osteoclastos, ou seja, a morte dessas células, devido à baixa biodisponibilidade, a curta meia-vida da circulação, ou seja, eu tenho uma baixa disponibilidade de pletar depositado no osso, e a curta meia-vida, aquele que eu tenho, que é disponibilizado no osso, que vai para a corrente sanguínea, ele é eliminado, os osteoclastos são os únicos células não gastrointestinais, ou seja, já que ele forma aquela ação, tem efeito indesejado no esôfago, exposto a concentração alta de superfície, permite a inibição de... essa é existe um conceito que a biodisponibilidade, que os osteoclastos são os osteoclastos e células gastrointestinais expostas à superfície permite a ação do alendronato pela inibição da FPP sintetase. A irritação da mucosa gástrica, já falei. O retrospecto direcionado à síntese de FFP no osteoclasto fornece um excelente mecanismo de inibição da atividade, que essa foi a intenção de saber qual o mecanismo de ação do alendronato. Digo que o mecanismo foi identificado quando o Fosamax já havia sido comercializado há vários anos. Obrigado. Ok, Vilmar, obrigado pela apresentação aí. Vamos começar a parte da discussão. Deixa eu só alternar aqui o controle para a gente conseguir ter um controle melhor da apresentação. Então, você deixa aí. Ok, vou pegar a apresentação rapidamente e agora vou tornar você apresentador. Vá lá. Agora seria o nosso momento de perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser usar o áudio ou o chat para perguntar a respeito do seminário que o Vilmar apresentou para a gente.
repente, esse seria o momento. Alguém tem alguma pergunta para Vilmar sobre a respeito do seminário, dúvida? Isabela sinalizou que a parte para essa protocolar... conceito, há uma visão feita do seminário. Acho que pode também Não, ela sinalizou outra coisa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Não, eu sinalizei. O que eu sinalizei, na verdade, foi desse slide aí, eu acho, se eu não me engano, que você falou que era um composto hidrofóbico. Na verdade, ele tem uma característica polar, né, por ter esse oxigênio carregado. E aí, essa característica polar, ela vai fazer com que a interação com as membranas biológicas ela não seja tão eficiente, né, ao ponto dessa molécula conseguir ultrapassar a bicamada lipídica por transporte passivo, necessitando, como você falou, né, de transportadores. Agora, a dúvida que eu tinha é que você falou sobre absorção intestinal, né? E aí a gente tem essa molécula, ela tem essa característica ácida. O sítio de absorção primário não seria o estômago ao invés do intestino? A absorção intestinal, por isso ele é essencial de um estado de jejum, certo? Na verdade, eu acho que é porque assim, ó, quando a gente tem os fármacos, a gente tem o intestino, ele é o sítio de absorção primária, não primária, mas ele é o maior sítio de absorção, né, de fármacos por conta do tamanho, né? A superfície intestinal, ela é muito maior do que a superfície estomacal. Sim. Mas geralmente, quando a gente tem fármacos ácidos, esses fármacos, eles são inicialmente absorvidos no estômago, por ter essa característica ácida. Então, eu não vi essa informação de qual que seria como é que diz? A porcentagem de absorção no estômago. Não tinha essa informação no artigo, só vou confirmar isso. Não tinha informação no artigo, não. Mas não me procurei também quanto a absorção dela. Só vou confirmar aqui, mas pode seguir, porque é rapidinho. Isso aí, geralmente por conta dessa carga também, isso vai gerar uma necessidade de transporte celular ativo. E no final, tu falou de alguma coisa de baixa biodisponibilidade. Mas ele não consegue chegar até os osteoclastos, que é onde ele... Ele consegue o que? Desculpa, não entendi. Ele vai, pelo que eu entendi, ele vai atuar nos osteoclastos, certo? Certo. E aí você falava que eles, as únicas células que ele conseguiu chegar, acho que foi um dos últimos slides. Sim. Eram os osteoclastos e outra coisa lá que você até falou um pouco sobre o refluxo gastroesofágico. Como você falou, né? As células estomacais, aí eu estou referindo também o sistema digestório da parte superior, e aí esofagite tem associado também essa parte ácida, certo? Então, o alendronato por si só e essa característica, como você falou, polar dele, faz com que, e essa característica faz com que o comprimido por si só, e aí que aí vem a alta concentração dele, ele aglutine, ou ele fique impregnado, na verdade, no esôfago, que são outras células, além dos osteoblastos, com as mesmas características que eles fixam, certo? Uhum. Então, são essas células gastrointestinais e as células ósseas, certo? São só essas duas células. As células ósseas são os osteoclastos e os osteoblastos, que são essas duas células ósseas, que eles têm afinidade. Quando ele é administrado, ele vai para a corrente sanguínea, e na corrente sanguínea, a metade dele vai à prescrição renal. A outra metade, ela vai e fica impregnada, no caso, ela fica condensada lá no osso. E aí, nessas células osteoblastos e osteoclastos. Então, essa absorção,
a biodisponibilidade é mantida porque quando esse osso, entre aspas, morre, ou há a formação de apoptose, no caso, o alendronato por si só, ele é liberado para a corrente sanguínea de novo. Então, por isso que são 3 fases de eliminação. Quando você administra um medicamento, quando você toma um medicamento, quando esse medicamento ele é absorvido, ou quando essas células têm uma apoptose, e durante algum tempo você consegue dosar o alendronato na urina, no caso, que é a única via de exceção dele. A absorção, você vai ver, tá vendo aqui que ele é via jejum. No jejum, eu já tenho sais biliares. Esses sais biliares favorecem com que há uma reação também. Quer dizer, eu posso estar pulando um pouquinho aqui, mas assim, é o que eu consegui entender. Tá. Vamos para eu para acho que, na verdade, essa questão dele só interagir com as células presentes no esôfago ou nos ossos, acho que deveria estar mais ligada à disponibilidade da enzima nesse tecido, não à característica fisicoquímica dele, né? Mas, enfim, eu não li o artigo, então é uma suposição. Sim. E outra coisa, em cima dessa questão de absorção aí, Vilma, quem determina a questão da absorção é a característica do composto. Então, se você tem um composto polar, há uma tendência desse composto ser menos absorvido, a gente pensando no transporte passivo. Sim. Então, por isso que você vai ter transportador, vai ter transporte. No caso aqui, você falou a respeito da entrada na corrente sanguínea por transporte paracelular. O que seria esse transporte paracelular? Entre as células. Então, mesmo ele sendo polar, ele consegue passar, então, aquelas junções do epitélio ali, porque o primeiro tecido de contato seria o tecido epitelial. Sim. Então, esse epitélio que tem várias junções de adesão e várias especializações para manter a coesão daquele tecido, essa molécula polar consegue atravessar isso aí. Teoricamente, sim. Porque eu acho que no material que está escrito aqui, o autor traz uma outra conclusão a respeito dessa parte de absorção desse composto polar, entendeu? Sim. Ele compara um pouco da questão da estrutura, compara um pouco a informação a respeito da polaridade da estrutura, e ele compara isso principalmente, não chega a ser tão categórico assim a respeito desse transporte da molécula. Inclusive, se a gente for lá pegar o artigo, deixa eu localizar a página aqui. Página 200. Quando ele fala da farmacocinética, logo no primeiro parágrafo aqui, ele mostra que a molécula altamente carregada dessa subunidade fosfato do alendronato limita a absorção. Beleza, isso aí a gente já sabe que é o que Isabela levantou esse primeiro momento de discussão. E a entrada na corrente sanguínea se dá pelo transporte paracelular e a excreção renal ocorre como principal forma de eliminação. Isso lá na página 200. Sim. Então, como é que a gente entenderia esse transporte paracelular dessa molécula polar aí? Enzimas transportadoras, no caso? Mas está falando de um transporte, vamos pensar no conceito. O que é o transporte paracelular? Quais são os tipos de transporte que a gente tem pensando na forma passiva, não na forma ativa, que eu vou depender de uma bomba de influxo ou efluxo, mas vamos pensar na forma passiva. Quais são os tipos de transporte que a gente tem para a entrada de moléculas dentro da célula, né? Atravessar a membrana ou através dos canais, Mas né? eu estou falando intercelular, no caso. Você teria, a grosso modo, você teria o transporte chamado de transcelular e o transporte paracelular. Transcelular é esse conceito que Isabela trouxe aí, de você atravessar a membrana e cortar a célula inteira e chegar até o local de distribuição, que normalmente é a parte do sistema circulatório.
Falhou para mim. Só para mim? Linfático. Falhou só para mim? Tanto faz. O transporte paracelular ele exige que a molécula atualmente entre no epitélio, vão as especializações voltadas para isso. Então, uma reflexão a respeito aqui é que, características dados farmacocinéticos mostram que ela é capaz de atravessar essas especializações do epitélio, dando, com certeza, a característica dela chegar na corrente sanguínea do nosso estudo aqui. Então, essa é uma informação inicialmente importante. Outra dúvida que a gente pode empregar aqui também em cima do seu material, já desse slide que você está aparecendo aí, o autor e o trabalho também mostra bastante importante a questão de você ter uma análise da relação estrutura-atividade envolvendo o próprio esqueleto químico. Então, eles comparam a questão da ligação bifosfato com a ligação pirofosfato. Sim. E a gente tem uma substituição e um mecanismo bastante interessante na química medicinal, que é quando você substitui um átomo por outro. Que tipo de técnica pode ser empregada aí nessa parte da substituição de um átomo por outro, mantendo a atividade biológica? Já que você substituiu aí um O por um P e deu origem aos bifosfonados que têm ação no nosso caso aqui, para osteoporose. Galera que já fez QF aí, qual foi a técnica que você pode substituir um átomo por outro, mantendo a atividade biológica? Alguém? Dou-lhe uma. Exatamente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tem uma manifestação no chat aqui, deixa eu ver. Exatamente. O Agni colocou aqui a questão do bioisosterismo. Então, a ideia de você substituir um átomo por outro, mantendo a atividade biológica, traz esse conceito do bioisosterismo aí. Tá. Já que você tem, na substituição atômica, né, um átomo por outro, mantendo a atividade biológica. Então, é importante a gente relembrar esse conceito aí que está relacionado justamente ao desenvolvimento de uma nova série de compostos, como o autor não chegou a desenvolver tanto sobre os outros bifosfonados, mas deu origem a esses compostos e com atividade biológica bastante importante aí, principalmente para a ação na osteoporose. Então, o bioisosterismo está envolvido aí nesse desenvolvimento. Então, a gente lembrar desses conceitos aí. Outro detalhe importante que a gente pode também aproveitar esse primeiro material que você traz aí, já que eu substituí, beleza, tive atividade biológica, quando eu substituo um oxigênio por um carbono, sabendo agora que eu estou falando de um bioisosterismo clássico, qual a vantagem dessa substituição? Quando eu troco um oxigênio por um carbono e tem origem na formação dos bifosfonados. Alguém conseguiria entender alguma vantagem relacionada a essa substituição? Metabolismo? Por que o metabolismo poderia ser uma vantagem? Porque não vai ser metabolizado, não vai ser degradado o composto. Por que o composto não vai ser degradado? Porque eu não tenho quem degrade. No caso aí, não tem enzima que eu degrade os fosfatos para os biofosfatos. Eu não tenho quem degrade esse composto. E no caso do pirofosfato, você tem enzima que degrade isso? Não sei. Alguém? Fosfatase não degrada qualquer tipo de fosfato?
Dependendo da fosfatase, ela pode degradar o fosfato. E no nosso caso específico, existem as pirofosfatases, que vão ser justamente aquelas responsáveis por clivar a subunidade pirofosfato. Mas se você pensar na família geral, seria a família das fosfatases mesmo. Então, uma vantagem seria você preservar a molécula do metabolismo aí. E qual seria uma outra vantagem de você substituir o oxigênio por um carbono, dando origem aos bifosfonatos? Além, é claro, da metabolização. Nesse caso aí? Aumentar a Para essa classe lipofilicidade de também. compostos. Ok? Aumentar a lipofilicidade. Você tem um aumento da lipofilicidade intrínseco, né, essa substituição. E por que isso seria uma vantagem na classe dos bifosfonados? Thaís aqui colocou no chat que tem a ver com a biodisponibilidade. Ok, por que a biodisponibilidade seria melhorada no caso dos bifosfonados? Porque também, se a gente for pensar, você... no caso, Facilidade. você também tirou um átomo que poderia sofrer uma reação de oxidação, né? Ali. E aí, tipo, isso também iria interferir. Tipo, então, você não tem esse átomo de oxigênio que poderia ser oxidado também. E isso também acaba aumentando a biodisponibilidade, não diretamente pelo aumento da lipofilicidade só, né? Mas, tipo, você meio que preserva mais a molécula. Pode ser. Agora, Isabela, minha dúvida seria que se esse oxigênio ele sofre oxidação ou ele sofre redução. Ou, desculpe, redução. Quando adiciona hidrogênio, é redução, verdade. Então, pode ser uma redução. Thaís colocou no chat aqui que você poderia melhorar a biodisponibilidade, dando mais facilidade para atravessar a membrana, por tornar a molécula polar. Thaís, quando você substitui oxigênio por carbono, que é o caso dos bifosfonados, você torna a molécula mais polar ou menos polar? Você colocou aí que eu achei que era o contrário. Qual o contrário? Aqui tem um pezinho e aqui outro pezinho. Entendeu? Essa aqui é isso? Na verdade, a gente está comparando ainda a característica físico-química do pirofosfato com o bifosfonato. Então, a ideia de diminuir as reduções estão relacionadas ao metabolismo, com a biodisponibilidade, a questão de não ter uma enzima que reconheça a subunidade bifosfonado também é uma vantagem, já que você vai garantir uma maior biodisponibilidade, uma maior meia-vida. E aí, no caso, a hipótese de Thaís é que você aumentaria a biodisponibilidade por tornar a molécula do bifosfonado mais apolar do que a molécula do pirofosfato. Então, ela vai ser mais apolar, favorecendo, em tese, a passagem na membrana. É claro que o próprio parágrafo seguinte aí já te mostra que isso não altera tanto essa biodisponibilidade, já que os dados farmacocinéticos mostram que você tem aí uma biodisponibilidade bastante baixa na administração oral do alendronato, né, que é o nosso exemplo do capítulo de hoje. Professor? Sim. Só uma coisa que eu queria falar, porque lembrei até da reunião que a gente estava tendo na Liga, né? E aí uma pessoa que estava apresentando falou assim, adicionou carbono, que é um átomo lipofílico. E, na verdade, quando a gente troca oxigênio por carbono e torna a molécula mais lipofílica, não é porque o carbono é mais lipofílico, é porque você reduz essa polaridade da molécula. E aí isso aumenta o log P. Né? Porque, tipo, tem essa ideia que as pessoas têm, às vezes, de que tipo, é o carbono que é lipofílico. Até porque as interações hidrofóbicas, elas não são interações feitas por átomos puros. Sim, tem esse conceito realmente relacionado a isso para a estrutura, com certeza.
Pensando então na possibilidade que nós já temos um problema, digamos, farmacocinético aí, qual seria a solução para a gente então melhorar essa biodisponibilidade do alendronato? Então, já que eu tenho um problema farmacocinético, soluções para a gente melhorar a biodisponibilidade do alendronato. Rapaz, essa mina aí não é carregada, não? Com certeza, Ah, bastante. eu tô achando um pouco, tava achando um pouco estranho, porque achei que tinha que ter o sinalzinho, ficava mais fácil para visualizar. Eles colocaram menos no oxigênio no material do capítulo do livro, mas não protonaram o outro oxigênio nem a mina terminal. Soluções para a gente melhorar a biodisponibilidade do alendronato, já que é um problema, a sua molécula tem ação biológica, a gente precisa garantir que a mesma chegue ao seu local de ação. Gerar um ácido. Tornar essa molécula mais ácida? Não, nesse caso eles tornaram elas interiônica, né? Então, eles viram que essa carga negativa ela não poderia ser retirada, aí foi adicionado um grupo positivo para reduzir essa carga negativa. Então, se você tem um grupo positivo e um negativo, a molécula ela nunca vai ter a carga neutra, mas ela vai ter uma carga meio que menos negativa do que se ela não tivesse o grupo positivo. Então, a ideia de você contrabalançar as cargas aí traz o conceito de que você pode, mesmo adicionando grupos polares à molécula, você pode melhorar essa biodisponibilidade através da adição de grupos que tenham características que sejam opostas, né, à característica principal da molécula. Então, o alendronato tem esse cuidado desse equilíbrio físico-químico quanto às cargas, e pensando na biodisponibilidade, a gente também poderia pensar na mudança de via de administração. Só que Vilmar trouxe lá no final da apresentação dele que se você fizer uma outra administração para o alendronato, você corre o risco de ter toxicidade, principalmente local. Então, não seria uma possibilidade para essa molécula, pensando no alendronato. Outra dúvida relacionada ainda na melhora da biodisponibilidade, já que a gente tem uma molécula ativa, né, com a meia-vida até considerável, aí, como a gente viu, mesmo com metabolização complexa, ela tem aí um perfil farmacocinético bastante pronunciado de uma meia-vida aí de anos. Eu poderia tornar essa molécula passível de latenciação? Ou eu poderia fazer uma latenciação nessa molécula? Eu acho que não seria muita vantagem. Profármaco? Acho que não seria muita vantagem, porque, por exemplo, são várias posições que precisariam ser esterificadas. São vários OHs ali, né? Então, se fosse, tipo, esterificar, ia ter que... Isso acho que iria comprometer muito o início da ação do fármaco. Ok, a opção de Isabela seria dificuldade da esterificação em várias posições. E eu poderia fazer uma latenciação nessa estrutura aí, para melhorar a biodisponibilidade, já que meu problema agora, nesse instante, é farmacocinético. Rapaz, nós estamos em 2021, o negócio agora são nanocarreadores, não tem por que fazer latenciação, é só adicionar alguma coisa que direcione a molécula para o sítio de interação dela. Mais fácil. Tecnologia. Se fosse em 2020, seriam nanotubos de carbono. Como nós estamos em 2021, são nanocarreadores, né? Vamos procurar os chineses aí para verificar isso. Então, vou deixar essa dúvida no ar para a gente refletir sobre isso aí.
E aí agora a gente avançar na questão da discussão, Vilmar também trouxe a parte da farmacocinética do alendronato, tendo algumas informações importantes a respeito da meia-vida, da parte de eliminação que é complexa, como ele mostrou ali, tendo 3 principais fases, e aí nós temos esse conceito farmacocinético aí. Quanto ao seu mecanismo de ação, a ideia principal e a principal aplicação do alendronato é que ele vai ser direcionado para os osteoblastos, que depois vão entrar em apoptose e formar os osteoclastos. Em cima dessa estrutura aí do alendronato, existe algum requisito estrutural que garanta o seu direcionamento para esse tipo celular específico, já que vai estar relacionado à matriz óssea do alendronato ou seus derivados? As substituições? Que substituições que garantiriam que o alendronato fosse se ligar nos osteoblastos que entrariam em apoptose, formando osteoclastos, ou nos osteoclastos para mineralização? O composto nitrogenado ele impede a formação da enzima, né, no caso, e aí o acúmulo de de fatores intermediários. Então, isso aí o que gera apoptose. Então, a interação é mais pelo composto, composto nitrogenado. A associação com relação à inibição e atividade celular. Não é isso que você Sim, da perguntou? atividade celular, exatamente. Da atividade celular. Depois a gente vai entrar na parte do mecanismo farmacológico. Uhum. Então, ele pede, e como ele é um inibidor enzimático, então ele acumula, no caso, alguns compostos intermediários. Tá, e aí a gente tem um detalhe importante na estrutura do alendronato, no seu mecanismo de ação, que é o seguinte: o seu mecanismo molecular de ação está relacionado à inibição da farnesil bifosfato. Só que a molécula em si, como todo bifosfonado, ela consegue ser incorporada diretamente no osso. Ou seja, ela consegue ser incorporada no mineral que é a hidroxiapatita. Vilmar trouxe alguma informação a respeito dessa incorporação da hidroxiapatita, mas você chegou a estudar, Vilmar, como se dá essa interação do alendronato com a hidroxiapatita? O que a hidroxiapatita tem que garanta essa incorporação e essa interação tão forte com o alendronato? Eu tinha até uma imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo ver facilmente ela. Como eu vi como um cristal. Eu não sei, não peguei os detalhes dela, não, mas eu vi ela como um cristal. E o alendronato irá fazer parte desse cristal. Deixa eu ver se vai conseguir. Se é isso ou estou blefando. Então, é mais ou menos isso. Tá, então ela vai ser formada justamente de hidróxido de cálcio, né, que dá origem à hidroxiapatita. E como que a alendronato interagiria aí com esse hidróxido de cálcio? Na parte na formação de cristais, essa cristalização, não entendi. Não na cristalização, porque a hidroxiapatita é quem dá a parte mineral do osso. Claro que a gente tem depois colágeno e a matriz extracelular, principalmente com colágeno e outras proteínas ali do tecido conjuntivo. Agora, como no texto os autores falam que você tem uma interação direta da hidroxiapatita, que é a parte mineral, com o alendronato. Então, isso garante a ação dele na prevenção da osteoporose. Então, como que se daria essa ação do bifosfonato frente à hidroxiapatita?
estruturalmente, ou no caso ele poderia promover mais formação dela, é isso? Ou é a questão em que parte aqui ele está associado, é isso que você está perguntando? Exatamente. Que parte que ele estaria associado aí? Porque a hidroxiapatita já vai ser sintetizada pelo osteoblasto. Sim. Então, ela já vai estar presente ali. O alendronato que vai ser tomado via suplementação como tratamento medicamentoso. Uhum. Na pesquisa universitária aqui. E aí, alguém tem alguma ideia? Olhando a estrutura da hidroxiapatita, comparando com o alendronato e como isso facilitaria essa incorporação do alendronato na parte mineral do tecido ósseo. Vamos pensar na questão da osteoporose. Por que existe osteoporose? Qual que é a causa não fisiológica? A fisiológica pode estar relacionada, como o autor fala ali, a menopausa, a questão de tratamento com glicocorticoide, mas por que existe osteoporose? O que é osteoporose? É quando a taxa de degradação do tecido ósseo é maior do que a taxa de formação. Pronto. Então, quando essa taxa de degradação é maior que a formação, você tem osteoporose. E o que é o tecido ósseo? De que ele é formado? Fósforo, cálcio, etc. Não, tem as células também. É. Pronto, mas as células ok, então você precisa principalmente da quantidade de hidroxiapatita para dar a dureza do osso, não a resistência, porque a resistência está relacionada às proteínas do tecido conjuntivo, colágeno, etc., que vão estar presentes aí. Então a dureza do osso está relacionada a isso. Então quando você tem um desbalanço entre a remineralização e a mineralização, ou seja, a síntese e eliminação da hidroxiapatita, você tem um quadro de osteoporose, seja ele fisiológico ou derivado de algum tratamento farmacológico, como o emprego de glicocorticoides aí no uso crônico. Então tem uma perda do caso de hidroxiapatita. Se o meu bifosfonado vai atuar na osteoporose, quer dizer que ele impede a perda ou ele vai substituir algo que está sendo perdido. Como que nós podemos entender agora a ação do alendronato e sua interação com a hidroxiapatita? Alguém, alguma sugestão? Como que ele pode ser incorporado à superfície mineral do osso, conforme descrito na página 201, lá do artigo, o autor cita isso, que o alendronato com bifosfonato vai ser incorporado na superfície mineral do osso. A pergunta é como isso se processa através das estruturas químicas apresentadas aí. Pergunta básica: o alendronato ele pode substituir o cálcio? Nesse caso, não, ele vai substituir o fosfato, no caso, não? Ele vai mimetizar o fosfato, por isso que a função fosfato é importante ali. Então, ele vai substituir nesse quadro de fragilidade óssea a presença do fosfato na estrutura. E por isso que ele vai ser incorporado aí pela presença do bifosfonato. Ok, então entendemos esse mecanismo. O outro ponto que seria interessante para a gente comparar
e aí pelo avançar da hora a gente não vai explorar muito aqui, seria um conceito que os autores trazem a respeito dos fármacos que tenham baixa taxa de ligação, ou seja, eles têm um KD que eles consideram como baixa afinidade, e como que isso pode ser empregado para o planejamento de fármacos. O alendronato é um exemplo, que tem um KD de 60 a 120 micromolar, e mesmo assim foi aprovado e tem atividade. Mas pelo avançar da hora a gente não vai discutir esse conceito agora. Só vou deixar aberto. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Vilmar antes das minhas considerações finais? Ainda bem que Isabela já vai antes da novela, pensei que ela fosse assistir o Big Brother. Então, ok. Ele gosta mesmo, velho. Vilmar, a questão para todos, né, as observações mais gerais, a gente precisa pensar na questão do seminário como uma forma de aprender e também transferir um pouco desse aprendizado. Isso é importante por quê? Porque como grupo de pesquisa, a gente está sempre aprendendo uns com os outros, alguns têm uma contribuição maior pela experiência, pelo maior tempo de pesquisa e formação também, e outros têm uma contribuição menor por estarem nessa caminhada há menos tempo. Então, sempre que a gente for pensar no seminário, a gente, como eu falei no material que eu disponibilizei para vocês, a gente tem um artigo base. O artigo base vai trazer os conceitos, mas como o objetivo do seminário é a gente trabalhar os conceitos da química medicinal, do planejamento de fármacos e das técnicas do laboratório, a gente precisa também correlacionar isso em função do texto. Não adianta eu também tirar o peso do texto e falar, não vou usar nada desse artigo aqui, e também não adianta eu só me prender ao material que está escrito. Então, pelo seu seminário, eu percebi que você ficou muito preso à questão do material. O material ele é importante porque ele é o norte, mas se você perceber as discussões que nós trouxemos aqui, a gente estava mais interessado no mecanismo, na discussão da química medicinal, na questão do desenvolvimento de fármacos, do que especificamente esgotar o material. Tanto é que a gente nem entrou no mecanismo de ação aqui, que daria uma outra área científica para a gente debater aqui durante horas. Então, é importante a gente ter esse norte. Outro detalhe que eu senti também do seu seminário é que você tem uma questão de trazer alguns conceitos de uma forma meio atropelada. Então, a gente resgatou aqui a informação de Isabela que está no chat, onde ela trouxe aqui, ó, hidrofóbico é diferente de hidrofílico. Hidrofílico é polar, hidrofóbico é apolar. Tanto na sua apresentação quanto no seu material, você trouxe esse conceito invertido. E para um grupo em formação, para uma apresentação, para algo que você está trazendo de formação, não é informação, é formação, isso aí é bastante complicado. Por quê? Porque ou denota uma carência na sua formação, ou denota algo que foi aprendido de uma forma não tão ideal. Por quê? Porque esse é um conceito, assim, basilar da química. Se eu não entender o que é hidrofóbico, o que é hidrofílico, o que é polar, o que é polar, como é que eu vou discutir interação no sítio ativo? Como é que eu vou discutir planejamento de fármaco? Então, essa parte conceitual eu achei em alguns momentos bastante recalcitrante aí. Então, parecia que você ia para um lado, depois você ia para o outro. Se você voltar nesse último slide aqui, onde você traz, só para a gente exemplificar essa discussão, essa cascata bioquímica aqui, se você puder mostrar para a gente, você vai ver o exemplo clássico disso aqui, em que você trouxe tipo uma cascata bioquímica, ok, está lá no material, você acrescentou algumas informações, mas você gaguejou para trazer o conceito, por exemplo, dessa DMAPP, dimetil alil difosfato. É um conceito que tipo vai mudar a sua apresentação? Não, mas em vários momentos você ficou, a estrutura então você se perdia na questão conceitual, que é algo que, digamos assim, para o que você está apresentando, dá uma base, uma robustez na discussão dos dados bem mais significativo.
para mim, como orientador, das duas, uma. Ou você leu pouco material, ou você estava nervoso. Como isso aqui já era mais ou menos no final da sua apresentação, não tem como a pessoa ficar nervosa até o final da apresentação, ainda mais se não tem ninguém olhando, né? Mas em alguns casos patológicos pode acontecer. É alguma coisa trabalhar nesses momentos agora, se exige uma idade, um humor, da apresentação com o conteúdo que você está trazendo e principalmente com a questão conceitual. Então, não vou nem discutir aqui, a molécula aqui está maior, aqui está menor, ali está vermelho, ali está preto, grupo fosfato, nem vou entrar nesse mérito. Mas só para você perceber que durante toda a sua apresentação, esse rigor conceitual, ele foi desrespeitado. Então, a gente precisa, para as apresentações do grupo, no momento que a gente está discutindo esses conceitos, é importante que a gente tenha esse apego à parte conceitual. Tanto é que ela pode direcionar as discussões, como não. Isabela até está falando isso da questão do seminário, do ponto de vista química medicinal, e com certeza. O livro está disponível para vocês vão ler o capítulo ou não, depende da liberdade de cada um, do interesse de cada um, mas você pode ler o capítulo lá. Agora, o que você extrai desse capítulo, as discussões, os pontos a serem debatidos, isso vai estar muito relacionado a o quanto a gente consegue avançar, seja no seminário, seja na discussão e seja no nível de aprofundamento de todos. E isso é importante por quê? Porque se a pessoa vem e apenas discute o artigo, a gente não vai avançar muito, porque o artigo todo mundo leu, o material está publicado, não tem muito o que acrescentar. Mas se pensarmos com esse olhar de desenvolvimento da química medicinal, das técnicas e como isso pode ser empregado no laboratório, a gente vai ter muito a ganhar em cima disso, tanto como seminário, quanto como discussão, quanto como pessoas e principalmente como grupo de pesquisa. Então é importante a gente pensar nisso no seu seminário, nos próximos seminários, para que a gente consiga ter um avançar nas nossas discussões aqui, ok? Então, agradeço a presença de todos aqui, todos tenham uma boa noite. Isabela comentou que a sugestão para o seminário do ponto de vista química medicinal e do melhor aproveitamento do tempo é dar o enfoque na parte estrutural, porque a gente pode direcionar as discussões de modo mais produtivo. Sim, essa é a ideia, só que eu só consigo isso a partir do momento que eu consigo ler o material, ter acesso ao material e extrair aquilo que é mais importante, no nosso caso, para a química medicinal. Isso é importante, essa reflexão, com certeza. Então, boa noite a todos, obrigado pela presença. Então, nos vemos na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. Se eu não me engano, pelo calendário, nós teremos o seminário de Thaís e o seminário